O Brasil assumiu a nova meta climática na COP29, né, que foi reduzir em 67% as emissões de gases até 2035. Mas diante desse novo plano clima, a grande questão que está dividindo o setor é: quem vai pagar essa conta, hein? Quem responde para a gente é o nosso consultor de agronegócio, o Celso Ricardo, que já está com a gente aqui ao vivo. Será que ele tem essa resposta? Vai, ele tem resposta para tudo. Celso, bom dia, bem-vindo. Bem-vindo, Celso. Bom dia, Carol. Bom dia, Valtendo. Obrigado aí pela oportunidade. Não é fácil, né? Quando nós analisamos de uma maneira geral toda a estrutura regimental do Brasil, né? E aí eu falo sobre protocolos, portarias, legislação. Nós precisamos analisar sempre, usando a razão na frente da emoção, e entender que o Brasil é um grande produtor, tem uma grande representatividade a nível mundial. Só que muitas das vezes nós internamente estamos sendo responsáveis de manchar um pouco essa visão. E aí a gente entra em duas questões: esse plano clima, né, a própria COP30, que eu desde já, né, analisando friamente a situação e esse entrave que existe entre governo e produtores rurais, analiso que nós mesmos brasileiros, governo brasileiro, vamos colocar o agro e o produtor rural praticamente no banco dos réus. A gente pode fazer uma análise em termos de vegetação nativa a nível mundial, comparando os grandes produtores de alimentos do mundo, e nós vamos ver que o Brasil ele mantém uma preservação acima de 60%, 66% comprovada. Mas nós vamos deixar com que países e líderes venham ao Brasil, esses líderes e países que já desmataram tudo que tinham para desmatar, venham aqui, muito possivelmente, criticar algo que nós estamos fazendo. E aí nós podemos pegar esse plano clima, né, que vocês salientaram, o que vai acontecer, quem vai pagar a conta, e eu não tenho dúvidas em afirmar que quem vai pagar a conta chama-se agronegócio, em especial o produtor rural. Então, as leis essa projeção do plano clima, e nós temos agora também uma portaria, né, da SDA do Ministério da Agricultura, 1280, que fala sobre bem-estar animal, que vai ser apresentado também na COP30, e para mim, como pecuarista, como um profissional que já trabalhou junto dos frigoríficos, sei que é uma portaria muito bonita no papel. Na prática, não vai funcionar por inúmeros fatores. E a questão do plano clima, nós vamos saber que isso vai aumentar custos, riscos e ainda pode prejudicar a imagem, internacionalmente falando, do Brasil. Então, é muito complicado, mas sendo reto e direto, produtor rural vai ser o foco e é esse que vai pagar a conta. Que a gente pagar a conta e não receber nada pelos serviços ambientais prestados, né? Porque quando a gente observa o agro brasileiro, a gente vê o Código Florestal: se você não respeita, você é multado, mas se você mantém, você não é recompensado. E não somos nós campeões na emissão de gases de efeito estufa. A gente produz alimentos para o mundo inteiro e ainda temos que pagar por isso, né? Que beleza, hein? E o mais interessante, né, a gente viu inúmeras ações aí nos últimos tempos sobre produtores rurais sendo penalizados, né, pelo setor jurídico, indenizações por situações que nem ele mesmo causou, e ainda poderiam ser criados alguns pontos de interrogação para saber se sim ou se não. O próprio governo federal não tem mecanismos, não tem condições de criar uma fiscalização justa, e muitas das vezes é pelo achismo ou talvez até por uma imposição de quem, como e quando causou alguma situação, né, prejudicial ao meio ambiente. Então, assim, antes mesmo de tomar uma ação, o governo já transfere toda essa responsabilidade que deveria ser do Estado para o produtor, né? O governo espera que o produtor resolva problemas estruturais e ambientais sozinho, sem que ele, governo, forneça de uma certa forma, nós podemos falar até mesmo sobre crédito, um apoio técnico ou incentivos concretos para que esse produtor, dentro da área que já existe, e eu sou muito enfático em dizer isso, nós temos mais ou menos 70 milhões de hectares destinados, né, para a agricultura, para a produção de grãos, nós temos mais de 80 milhões de hectares destinados aos projetos de reforma agrária, salientando que entre 30% a 40% dessa área é produtiva, a outra não é produtiva, e nós temos aí algo em torno de 20 a 40 milhões de hectares em terras degradadas possíveis de serem
colocadas novamente como terras produtivas com pouco investimento. Então, nós temos condições de produzir com as áreas já hoje destinadas para a produção de alimentos, sem derrubar um pé de árvore, e nós estamos desconsiderando, né, as APPs, né, essa integração lavoura, pecuária, floresta, que no Brasil é muito forte. Então, o Brasil deixa de enaltecer tudo aquilo de bom que nós temos para o mundo, e vale lembrar que nós não temos uma representatividade a nível mundial, alguém que leve a nossa bandeira, a bandeira do agro, do produtor rural, para mostrar o lado bom. Porque o mundo acaba vendo do próprio Brasil somente as coisas ruins, né? Pois é, Celso, e que metas você acha, né, que nós temos aí de conseguir, né, de produzir, que metas de emissões a gente consegue produzir no nosso país? Olha, Carol, o Brasil tem condições de produzir, sim, alimentos com qualidade. O Brasil tem totais condições de mostrar que tanto o seu rebanho como a produção de grãos, ela parte de um princípio de uma produção sustentável. Mas, acima de tudo, Carol e Valteno, nós temos que mostrar que o Brasil preserva. Nós temos que mostrar que o produtor rural de verdade, ele está preocupado, sim, com o meio ambiente. Tanto é que em inúmeras cadeias produtivas, a preocupação com a quantidade excessiva, né, de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como alguém queira definir, o próprio produtor já está preocupado com essa situação, porque o uso em determinadas áreas prejudica determinadas culturas que estão ao seu redor. Então, o que precisa mesmo é nós juntarmos produtores rurais, do Ministério da Agricultura, o próprio meio ambiente, para que nós possamos, de uma maneira saudável, resolver os impactos que estão causando problemas assim para o meio ambiente, mas pensando também na nossa capacidade produtiva, dentro das áreas que nós temos, até porque existem mecanismos que podem neutralizar ações, por exemplo, né, dos próprios defensivos por meio da transposição pelo vento. Enfim, existem meios e maneiras que nós podemos, sim, resolver o problema ou diminuir o impacto. Mas lembrando que o Brasil produz, o Brasil preserva, e eu acho que nós devemos, sim, levantar essa imagem para o mundo e resolver os nossos problemas internos, sem querer, né, alarmar para o mundo aquilo que nós estamos fazendo e que precisa ser corrigido, até porque que o mundo, de maneira geral, já desmatou, já destruiu o meio ambiente de uma maneira muito severa. Mas nós, Brasil, produzimos alimento com volume e qualidade, e nós precisamos levar para o mundo que o Brasil, que o produtor rural brasileiro tem preocupação, sim, com o meio ambiente, e que nós temos uma preservação muito mais expansiva do que boa prática dos grandes produtores de alimentos pelo mundo. Talvez seja interessante também observar, Celso, que essa produção gigante que a gente faz todo ano, estamos agora colhendo uma super safra novamente, quase tudo dentro da mesma área de agricultura, né? Quer dizer, nós não estamos destruindo lá a floresta para ampliar a agricultura. A gente tem problema com pastagens degradadas, mas porque falta investimento do governo para isso. Mas a área de produção de alimento tem se mantido estável ao longo de todo esse tempo. É porque, na verdade, existe uma campanha mesmo de competição, de negócio contra o agro brasileiro. E aí não tem distinção. Vem dos americanos, vem dos europeus. A gente tem até o final do ano agora para poder, de novo, renegociar a lei antidesmatamento, porque eles não consideram o nosso Código Florestal. Então a gente vive sendo o tempo inteiro. Aqui se fala tanto de soberania, né? Nós estamos falando tanto de um discurso de soberania, mas a gente às vezes arrega lá para os europeus, né? Para os franceses, para todo mundo. Esses podem vir para cima da gente. Mas isso também é soberania. A gente tem que defender o nosso Código Florestal. E a gente vê muita autoridade federal aí falando mal do Brasil. Nós vimos muitas autoridades federais falando mal do Brasil, e esse contraponto entre soberania e aceitar as imposições do mercado mundial, até porque, como eu disse, nós nos encarregamos de levar para o mundo tudo de ruim que tem, e vale lembrar que esse tudo de ruim que tem é muito menos do que o mundo vem praticando há muito tempo. Então, eu acho que o Brasil precisa mudar a sua cultura, precisa mudar o eu contra tu, né? Nós contra vocês, mostrar o que o Brasil tem, o que nós podemos fazer a nível mundial, mostrar para o mundo o que nós usamos aqui para produzir com a preservação sendo mantida. E tu falou uma questão muito interessante, né, Valteno? Nós estamos indo para uma super safra novamente, com todos os problemas que estão sendo criados, e vale ressaltar, e eu sou um defensor disso, até porque que fiz recentemente um dossiê unificado do agronegócio, mostrando o que nós estamos vivendo,
e o quanto nós podemos aumentar a produção com mais produtividade, rentabilidade e o impacto positivo que nós vamos ter no PIB e na própria balança comercial. Nós estamos tendo super safra com a mesma área, ou vamos ter uma super safra com a mesma área, e ainda nós temos os impactos climáticos que estão causando queda de produtividade. Então, se o Brasil parar com essa briga interna entre governo e agro, e nós começarmos a trabalhar com uma maneira mais conjunta, nós aumentamos a produtividade, nós mostramos para o mundo a nossa capacidade de produzir alimentos de qualidade com preservação, e eu não tenho dúvida que a questão da própria Europa, que questiona os nossos métodos, dos Estados Unidos, se nós pararmos um pouquinho de nos curvarmos para esses países e começarmos a impor a nossa qualidade, a nossa preocupação e as nossas ações, eu tenho certeza que muitas barreiras pelo mundo vão se abrir, e eu acho que aí o Brasil e o agro brasileiro vão começar a ter um pouco mais de respeito esse que merece, até porque que o Brasil abrindo as portas para todo mundo questionar, nós acabamos sendo muito mais vilões, né, do que propriamente um país competitivo, um país que se preocupa em produzir, mas se preocupa também muito em preservar. Ô Celso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai estar na Expo Inter? Valteno, sinceramente, eu pretendo ir na Expo Inter, sim, mas analisando alguns pontos que me deixam um pouco tristes, né? A Expo Inter sendo, mais uma vez, foi o ano passado e esse ano, sendo lançada, mesmo com a importância que tem, mas em contrapartida nós temos um cenário desastroso ainda para o produtor rural gaúcho. Eu pretendo estar, sim, na Expo Inter, mas com um certo olhar mais crítico, porque eu venho acompanhando, estou ao lado do produtor rural gaúcho e sei que ele muito pouco vai participar da Expo Inter, mas o Estado precisa lançar, né, dentro do seu cenário, dentro do seu marketing Expo Inter. Eu acho que o momento entre esse evento e o produtor rural gaúcho estão divergindo muito, e os resultados que nós vamos ter na Expo Inter não serão nada positivos. Pelo menos essa é a minha visão, analisando o homem do campo aqui no Rio Grande do Sul. Vou cruzar com você por lá, porque a gente também vai estar cobrindo e vai ser bom a gente poder conversar sobre o agro gaúcho. Celso, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, tá? Valteno, eu que agradeço a oportunidade. Vamos nos encontrar assim, tomar um chimarrão aqui no Rio Grande do Sul e bater um papo sobre o agro aqui do estado. Um vinho também, né? Combina, né? Um vinho com queijo. Um vinho com queijo é muito bom. Não, tem coisa boa. A Expo Inter tem, quer dizer, tem todas as questões políticas, mas é a maior feira, né, agropecuária da América Latina, é um lugar para debater problemas como esse que você está falando, então é sempre um espaço, um fórum de encontro e de debates. A gente não foge do debate, o agro, isso é muito bom. Um abraço grande, amigo. Tchau, Celso. Obrigada. Abraço, Carol. Abraço, Valteno.